pela Bíblia. João capítulo 9. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João capítulo 9, versículos de número 1. E depois nós vamos saltar lá para o versículo de número 29, onde nós começamos a iniciar a nossa fala. Vamos lá? E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, untou os olhos daquele cego e disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, lavou e voltou vendo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. É uma passagem conhecida, porque é uma passagem que muitos exploradores e pregadores já explorou e pregou na igreja, mas isto mostra que, de fato, existem algumas coisas que precisamos entender. Primeiro, você precisa ver o contexto em que esse cego vive. Ele vive a mendigar à beira de caminho. Era posto ali, talvez pelos pais, por um irmão que enxergava, por um vizinho que lhe guiava. Posto para mendigar todo santo dia. Todos os dias aquele homem era colocado no mesmo lugar, da mesma posição, para mendigar, na esperança de que alguém pudesse lhe ajudar a sobreviver. A sociedade representa os discípulos nessa noite. E era assim que a sociedade lhe via: um pecador condenado, um pecador excluído, um pecador que Deus olhou para ele e falou: foi feito assim porque não presta. Nasceu desta forma porque a mão de Deus pesou sobre ele. A visão de Jesus para o cego é diferente como a sociedade o via. Assim como Deus nos vê, a visão de Jesus para nós é diferente como a sociedade nos enxerga. A sociedade nos enxerga muitas vezes como louco, como fracos, como pessoas que são envolvidas por lendas. Às vezes nos olha como hipócrita, nos tem como operadores de falsa piedade. A sociedade nos olha e nos vê como pessoas que não temos nada que fazer, por isso reunimos uma noite como essa para falar de Jesus. A sociedade nos julga, porém a visão de Jesus para nós é diferente. Enquanto a sociedade dizia que ele era um cego e era um pecador, e que nele estavam imputados pecados, tanto dos pais como ele, todos ali, eles colocou o pecado de toda a família naquela pessoa por causa de sua deficiência visual. Jesus Cristo olhou para ele e falou: nem ele, nem seus pais pecaram. Primeira palavra de Jesus: justificativa. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Jesus o quê? O justificou. Jesus lhe justificou e replicou dizendo: foi feito assim, com deficiência visual, como se fosse o pano de chão da sociedade, para que a glória de Deus nele se manifestasse. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu sou ou era um cego como este homem era. Você é este homem que aqui está. Agora é interessante entender que este homem, ele é, mesmo sendo cego, obediente. A Bíblia diz que Jesus Cristo cuspiu no solo, fez um lodo com a areia, porque o solo aqui é arenoso. Ele gospe, com a sua saliva junta pedaços de
partículas de areia. E com esta areia lhe esfrega aos olhos. Você já caiu cisco no seu olho? Um fio de cabelo desse que a gente tem, quando ele bate nas suas vistas, você fica alegre? Você fica satisfeito se jogar uma areia no seu olho? Não. É interessante que qualquer cisco que cai sobre os nossos olhos, vai logo no centro nervoso da gente, fica irritado. A gente fica o quê? Irritado. Qualquer cisco que cai no olho, a gente fica irritado. Mexeu com as vistas, te irrita. Esse homem é cego, gente, mas ele sente dores. Ele é cego, mas os seus olhos é como o seu, porém não tem luz, não tem vida. Mas ele sente tudo que você o quê? Sente. A Bíblia diz que Jesus untou os seus olhos com o quê? Com aquele lodo, ou seja, com aquela terra, com areia. E imagina agora, pastor Solange, cego, com os olhos cheios de terra e caçando o tanque de Siloé. Porque a Bíblia é bem clássica em dizer que ele só voltou a enxergar depois que lavou os olhos. Ele não foi enxergando. Ele voltou enxergando. Aleluia. Amém? Ele não foi enxergando, ele voltou enxergando. É diferente. Se Jesus tivesse cuspido no chão e fizesse o lodo e passasse no olho, e ele estivesse enxergando para ir lavar, era um item. Mas ele voltou, ele não foi. Ele voltou enxergando. Aleluia. Eu tenho certeza, pastor Solange, que pessoas no meio do caminho criticou o ato da obediência desse cego. Eu tenho certeza que teve alguém que olhou para ele e falou assim, tá vendo? Além de cego, agora você é um burro, que está com seus olhos agora sangrando. Eu não te levo no tanque de Siloé, não. Você quer saber? Vai você mesmo. Eu tenho certeza que deve ter um grupinho de gente ao redor tentando esmorecer a fé dele e a sua obediência. Mas ele foi até o tanque de Siloé. Não sei se era além da rua ou depois da rua, ou se era um beco a mais, se era um quarteirão a mais. Eu sei que ele encontra o tanque de Siloé, que significa o enviado, e lava-lhe os olhos, e ele volta o quê? Enxergando. Aleluia. E sabe o que eu acho interessante no texto? Ele volta enxergando e Jesus já não está mais no lugar. Jesus onde não está o quê? Ele não está ali, pastor, para ser glorificado. Jesus fez o milagre não para ser glorificado. Para que esse homem pudesse glorificar a Cristo pelo seu milagre, ele precisa passar por alguns processos. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Jesus fez essa cura e ele sai, o homem volta enxergando. Certamente o homem deve ter procurado Jesus. Quem foi que cuspiu aqui? Quem fez? Gente, cadê ele? E ninguém lhe deu o quê? Explicação nenhuma. Voltando a enxergar o milagre, ele vai aonde? Para sua casa. Chegando em casa, os pais não acreditam. Pastor Sonho, que ele está chegando. Leva ao templo. No templo, os que ali estão não estão acreditando que ele de fato está enxergando. E chama os pais. Fala, vem cá, seu filho está enxergando. Ele falou assim, perguntai a ele, porque ele tem idade. Com medo de ser expulso da sociedade. Não tem crente assim também? Tem medinho de sair da sociedade e ser o excluído da família, ser excluído da sociedade, ser excluído do grupinho de amigo, do filho, enfim. Eu não posso, porque senão vou ser excluído. É melhor ser excluído pela sociedade e aceito por Cristo. É melhor que a sociedade toda nem sequer olhe para mim, mas é importante que Jesus olhe por mim. E no versículo 29, então, pastora, começa o discurso de um cego curado. Então aqui mora um segredo muito interessante, porque começa agora um discurso de quem? De um curado. Diga para mim, um discurso de um curado. E é tão importante que o discurso desse homem, ele vai começar, pastor Júnior, teologicamente, na onde os sacerdotes mais lidavam, a Torá de Moisés.
coisa. Você sabe por que ele começa pela Torá de Moisés? Porque Deus não abre os olhos de um cego, como abriu o meu e o seu, para nós ficarmos aqui teologizando palhaçada. Deus nos quer falando de coisas verdadeiras. Aleluia. Deus abriu o cerne da inteligência. Não só os olhos foram abertos, a inteligência do cego ampliou. O cego recebeu uma abertura de vistas, mas uma plenitude de conhecimento, pastora Solange. Aleluia. Glória a Deus. A plenitude do conhecimento do cego é tão grande, que os sacerdotes, os escribas, os que lidavam com a lei que estavam ao redor dele, falou com eles: quem é você, rapaz? Quem és tu para nos ensinar a respeito disso? Quer dizer, quiseram lhe colocar ele abaixo. Falou: tu és nascido de todo pecado. Queres ensinar a nós, que são de uma linhagem real, nascido no berço, estudado. Nós somos pessoas que lidamos com a lei. Aí vem você, que estava ali caído na sarjeta, até dias atrás você era um mendigo, agora você chega aqui falando comigo, quer me ensinar a mim? Tem gente assim. O orgulho é muito alto, soberba é muito grande, não é humilde. No livro de Lamentações diz assim: lança a tua boca no pó, talvez te ache esperança. Deus não tem nada com gente soberbo. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Aleluia. Glória a Deus. Tem muita gente soberba, pastor Solange. E a Bíblia Sagrada diz então que no versículo 29, onde nós fizemos a leitura, diz: nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. E a Bíblia diz assim: o homem respondeu e disse: nisto é a maravilha, que não sabeis de onde ele é, e me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, é esse ele ouve. Aleluia. Um cego justificando a Cristo. Na frente de quem? Dos sacerdotes e dos escribas. E a Bíblia diz assim, desde o princípio do mundo. E aí ele entra na parte teológica dos que têm olhos e não podem ver. Ele entra desde o princípio do mundo. E olha onde estamos entrando, pastor Solange. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Aleluia. Palavras fortes de um homem recuperado. Deixa eu falar com você, evangelho não é brinquedo. Bíblia não é brinquedo. É coisa séria. É para homens. Se Deus te abrir os olhos é porque Ele confia que você vai ser uma pessoa que vai defendê-lo e defender o evangelho. E a Bíblia diz aqui, se este fosse cego, nada poderia fazer. E responderam e disseram: tu és nascido de todo pecado e ensina-nos a nós? Por não ter argumentação, porque verdade é que desde o princípio do mundo, nunca ninguém abriu os olhos de um cego. Houve ressurreição no tempo de Elias, no tempo de Eliseu. Houve multiplicação de pães no tempo de Eliseu. Houve-se milagres como trovões e chuva no dia da cega, no tempo de Samuel. Houve-se homens fortes a ponto de arrancar portões como a porta de Gaza, que é o caso de Sansão. Houve-se homens que fez batalhas e venceu, como é o caso de Jefté. Então houve-se muitos milagres, mas não houve o quê? Um abrir de olhos de um cego de nascença. Houve-se ossos de homens de Deus ressuscitando defunto. Muitos milagres, mas não havia quem abrisse o quê? Os olhos de um cego de nascença. Sabe você que todos nós nascemos enxergando natural, cegos espiritual. E a Bíblia diz que ele pega lá na raiz do início, do princípio de tudo, e fala: desde o princípio do mundo, nunca se ouviu. Se este homem
não fosse de Deus, nada poderia fazer. Aleluia. Glória a Deus. Deus está abrindo os olhos de homens para justificar. Aleluia. Cristo é a verdade absoluta. Desde o princípio do mundo, Cristo é a verdade o quê? Absoluta. Aí, pastor Solange, segue-se o texto. A Bíblia diz que eles não o suportaram. E o quê? O expulsou-lhes. Seus pais tiveram medo de ser expulsos, mas ele não teve medo. Pastora, quem recebe o milagre de Jesus não tem medo de abrir a boca e falar que Jesus é bom. Agora é interessante entender, porque depois que ele é expulso da sociedade, aí Jesus retorna a ele. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, aparecendo-lhe, depois de expulsar-lhe, disse-lhe, Jesus, vendo que tinha expulsado, encontrou e disse, crês tu no Filho de Deus? E ele disse, creio, Senhor. Perdão. E Jesus disse-lhe, tu já tens visto, e é aquele que fala contigo. A Bíblia diz que ele olhou para Jesus e falou assim, creio, Senhor, e o adorou. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Escuta aqui, a perfeita adoração para Jesus é quando você consegue ser expulso da nata. Não adianta ter um pé no mundo, né, e um pé na igreja. Você tem que expulsar um dos dois. Não há dois caminhos, há um só caminho. A Bíblia registra dois, mas para mim só existe um. O caminho estreito que leva ao reino dos céus. Porque o outro, já passei por ele, está atrás. O caminho da perdição. Só existe um caminho para o crente. O estreito, que conduz à vida eterna. O outro você já passou, meu filho, acorda. Amém? Agora observa só. Os fariseus, os sacerdotes, os que lidavam com a lei, que expulsou, alguns vendo que ele tinha prostrado e adorado a Jesus, e se Jesus não é Deus, nesse tempo ele riscou o seu chamado, porque o anjo do Senhor que revelou o Apocalipse inteiro para João, quando João prostrou para adorar, ele falou, não faças tal, adore a Deus. Passou um tempo, João olhou para os pés, prostrou. Ele falou, levanta, não adore eu, adore a Deus. Eu sou conservo teu e de teus irmãos, aqueles que guardam a palavra de Deus. Aleluia. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Se Jesus não é Deus, pastor Solange, aqui ele tinha rasgado, sabe o quê? Todo o seu chamado apostólico, ou o seu chamado de profeta. Por quê? Porque ele recebeu a adoração. Glória a Deus. Ele fez o quê? Recebeu a adoração. O homem o adorou, ele não mandou levantar. Levanta aí, rapaz. Não precisa me adorar, não. Não. Ele recebeu a adoração, porque Jesus é Deus. Se não me falha a memória, 1 João, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 20, que diz, este é o verdadeiro Deus e vida eterna. Então você está lidando com um Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Os fariseus e os sacerdotes e aquela rapa de gente que ali estava, indagaram a Jesus. Versículo 39 diz, e disse-lhes Jesus, vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Amém? Amém. No versículo 40 diz, aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram, também nós somos cegos? Ué, escuta aqui, um cego não sabe o que ele não enxerga, não existe isso. O homem é cego, pastor, de nascença. Ele poderia ver alguma coisa? Ele sabia que era cego? O mundo dele era aquilo. Ele via facilidade nos passos de alguém. Mas para ele, o mundo é aquele. Não tem outro mundo para o cego. É a escuridão total. É a ausência de luz. Só que aqui existe um grupozinho de pessoas que está perguntando a Jesus Cristo assim, ó. Aqueles fariseus que ali estavam com ele, ouvindo isso, disseram ali, também nós somos cegos? Irmão, quem reconhece o seu pecado não arrepende,
não merece perdão. Não adianta esse papozinho que o povo fala aí comigo de vez em quando. Ah, pastor, eu mereço. Não, eu sou. Se está enxergando que é e não se converte, não é merecedor de perdão. E quem está falando isso aqui não sou eu não, é Jesus. Olha o que Jesus responde eles aqui no versículo número 41. E disse-lhes, se fosses cego, não terias pecado, mas agora, dizes, vemos, por isso vosso pecado o quê? Permanece. Gente, se você dizer, eu tenho pecado e não me arrependo, continua onde? No pecado. Tem muita gente assim. Você chega nele, até crente, você chega nele a palavra, ele vai falar, mas eu sou assim mesmo, né? Mas, né? É desse jeito. Quer dizer, enxergam, estão vendo, mas não estão se convertendo. Esse povo viu. E quando eles enxergavam, falaram assim, então nós também somos cegos? Não. Se vocês sabem que vocês são cegos, então significa que vocês não têm cegueira, vocês têm ignorância. Vocês são levianos. Porque sabendo que tem e não confessa e não se arrepende, vocês estão morrendo no pecado. Então tem muita gente encrustada nessa visão. Você vai, muitas vezes, eu faço algumas evangelizações, a pessoa fala do seu pecado, fala da forma da sua vida, mostra que ele tem um monte de problema, mas não se arrepende. Que valor tem isso? Irmão, enxergar que estou no erro, enxergar que tenho pecado, enxergar que estou num plano errado e não me arrepender, isso não condiz a nada. Quem enxerga o seu pecado se arrepende. Amém ou amém? Amém. Quem olha e vê, tem um defeito e precisa melhorar e arrepende, alcança o que, pastor Solange? Misericórdia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então nós estamos vivendo num contexto quase igual. Por quê? São pessoas que admitem estar errada, mas não admitem se consertar. Porque as paixões falam alto, os desejos aflorescem, as amizades do mundo é mais forte. As concupiscências da carne gritam, saltam dentro deles. As concupiscências dos olhos estão expurgadas dentro deles. E é por isso que não se arrepende dos seus pecados. Eu digo para vocês, arrependei-vos. Porque se você acha, eu sei porque vejo, e não se arrepende, maior pecado tem. Se me fala a memória, é Pedro. Hoje eu estou muito confuso. Ou é João, que diz que é melhor não ter conhecido o Evangelho. Ele fala o caminho. É melhor não ter conhecido o caminho do que conhecendo não se arrependa dos seus pecados. É como uma porca lavada voltada ao espojador de lama. É como o cão voltando ao próprio vômito. Todo o tempo que você faz uma autoexaminação da sua mente, reconhece pecado e não se arrepende, você é um cão que volta ao vômito. É um porco que volta ao espojador de lama. E não tem nem A e nem B. É a palavra do Senhor. Observa-se que Deus levantou um defensor de si na pessoa desse cego. Pegou as partes teológicas que tanto eles defendiam acreditar e provou para eles que sabia de onde Moisés vinha, mas eles não tinham conhecimento. Sabe por quê? O próprio Jesus Cristo disse, ninguém subiu senão aquele que desceu, o Filho de Deus. Ele. Amém? Amém. Eles não sabiam de onde vinha Jesus, sabe por quê? Porque eles não tinham confiança de que da onde Jesus viera, poderia ser o Messias, Salvador da sua pátria. Eles tinham Jesus Cristo como um falador, ou um profeta, sei lá, ou alguém que apareceu. Porque quando falava, ele veio de Nazaré, o povo zombava. Sabe por que o povo zombava? Porque Nazaré é como a nossa Vila da Paz aqui, ó, aos olhos do centro da cidade. É Deus pegar alguém da Vila da Paz, colocar lá em Buritis para pregar o Evangelho, o pessoal de Buritis olhava assim, coitado. De onde você é? Eu sou da Vila da Paz. Que
paz. Meu Deus, onde que mora? Onde que é isso? Você não tem nada para me passar. Olha meus status. Olha a minha ciência. Aqui quem prega para nós é o pastor fulano, ciclano, beltrano, você não tem nada. E aí Deus levanta, abre os olhos de um cego, um homem como eu e você, que a sociedade olhava e dizia, nada podes fazer. Porque agora eu vejo um povo preocupado com a sua visão, mas antes eu não vi um povo preocupado com a sua situação. A sociedade trabalha nesse plano. Eles estão preocupados, eles não estão preocupados com a sua posição, mas estão preocupados com a sua visão. Aí, quando você tem visão, eles levantam. Por que não levantaram quando ele era cego? Vamos, gente, fazer uma vaquinha hoje aqui no templo. Para quê? Para a gente levar para o cego fulano de tal que está lá sentado lá. Ele mendiga todo o tempo. Seus pais são pobres. Ele, coitadinho, é uma praga na vida, porque o pai queria um filho homem e nasceu cego. Vamos fazer uma junta de dinheiro, vamos levar para ele. Nunca fizeram. O dia que ele abriu os olhos, eles foram o primeiro a tentar impedir-lhe de enxergar. Aprenda isso. O mundo sempre vai odiar as coisas de Deus, porque primeiramente odiou Jesus Cristo. E foi Jesus que transmitiu esse ódio para nós, dizendo assim, ó, o mundo vos odiará, porque primeiramente odiou a mim. Então, irmão, a gente é guerreiro. A gente não dá demão. A gente bate é contra mesmo, Valéria. Nós não damos demão. Nós bate é pau de quina. É para ver o tombo. Porque o mundo, irmão, é mundo. Satanás é Satanás. Você não vê o Satanás brincar de capetinha na rua aí. Não vê. Hoje eu sou demônio, hoje eu sou um anjo. Não, ele não brinca disso. Temos muito visto crentes brincarem de crentes. É tempo de se converter. Estava orando aqui, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar que no livro de Amós, Deus falou com Amós, que tem um prumo na minha mão. Deus vai colocar o prumo na sua testa, tofi. Você sabe que o prumo tem que cortar reto. Se colocar um prumo aqui nessa parede aqui, e ele não bater lá, significa que essa parede está torta. Deus vai começar, e eu estou orando para que Deus comece a colocar o prumo dele na testa do crente. Amém? Se tiver empenado, Deus vai começar a desempenar. E eu vou te falar com você, madeira velha para desempenar é pior. Deixa eu ver. É pior. Se converter quando é novo é bom demais. Porque é novo, fica fácil, é maleável. Mas depois que envelhece, endurece. Ajuda já não ajuda mais. Ajuda? O corpinho tem enferrujadinho. Mas o pai não tem esse negócio não. O pai não tem esse negócio não. Ele tem uns aparatos muito maravilhosos. Se não der para podar e não produzir, ele arranca e lança fora. Ele não perde tempo. Quem perde tempo é homem. Deus não perde tempo. A própria palavra de Deus diz assim, ó, vós sois a vara, eu a videira verdadeira. O pai é o lavrador. Ele poda todo aquele que dê fruto, para que dê o quê? Mais fruto, para ficar maleável. A podação não é apenas para tirar o excesso de folhas, mas é para ficar maleável, é para aceitar a disciplina. Em outras palavras, eu estou falando assim, o pai, o lavrador, ele vai cortando e vai fazendo você ficar maleável, aceitando a disciplina, a forma como ele trabalha. Mas podando não dá nada, o que ele faz? Ele arranca e lança o quê? As trevas exteriores. Deus não perde tempo, irmão. Quem perde tempo é crente. Deus não perde tempo. Então, quando Deus levantou, dentre os discípulos, esse homem não serviria para ser um discípulo de Jesus. Por quê? Mesmo cego, ele fez uma alta defesa da pessoa de Jesus Cristo, que colocou Jesus no mesmo patamar, ou melhor, maior do que a de Moisés, que para eles era quase o pai da salvação. E ele colocou Jesus Cristo maior do que Moisés, por isso mereceu ser expulso daquele lugar, mas Cristo o achou e o fez enxergar e ouvi-lo.
E a Bíblia diz que os que estavam ali, dizendo, nós somos cegos. Deus falou assim, um cego não enxerga. Se você está vendo que você é cego, então significa que está vendo. E se você está vendo que você está cego e está vivendo uma vida de pecado e não se arrepende, não pensa você que no último suspiro da sua alma você vai ser salvo. Para com essa lorota. Tem gente que acha, não, o Pai é muito misericordioso, Ele não vai me jogar no inferno. Irmão, não é Ele que vai te jogar no inferno, é os seus pés que caminham para o lago do inferno. Porque o caminho está posto. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é vai, é ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a verdade absoluta. Cristo é a verdade absoluta. Então, eu não acredito que Deus abriu os seus olhos, o meu olho, que nós estávamos ali. Nós estávamos na Rua da Sarjeta. Nós estávamos ali a esmolar. Toda migalha que o mundo me dava, eu comia. Tudo que o mundo fazia, para mim era bom. Me sentando eu na beira do caminho, e às vezes mendigar, ou comer alguma migalha que o mundo me dava, estava bom para mim. Até que Jesus passou por mim. Uma vez passando, me abriu os olhos. Falei, o quê? Eu ficar aqui, com a minha roupinha furada aqui? Ah, não, eu vou levantar e vou defender aquele que abriu os meus olhos. Que Deus possa fazer de você um defensor verdadeiro da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que Deus possa abençoar você. Mas aprenda uma coisa, defenda Cristo. E defenda as causas de Cristo. Não seja um crente covarde, não. Medíocre, não. Com falsa piedade, não. Seja um crente verdadeiro. Rasga, irmão. Não tenha medo de rasgar. Você vê que o evangelho ele é tão radical, que quando trata do próprio corpo, Jesus falou assim, é melhor que você perde uma mão do que perder a salvação. É melhor arrancar o olho do que perder a salvação. É melhor amarrar uma pedra de moinho e pular lá do que causar escândalo aqui. Vocês estão brincando com quem? Então Jesus ele é radical. Quem não é radical é nós. Nós achamos que tudo está muito bom. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Nós vamos